11º domingo do tempo comum. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo de 26 a 34. Semear e acreditar. Muitos podem desanimar diante de tantas adversidades dos tempos modernos e achar que anunciar o evangelho não adianta mais nada porque o mundo está perdido. Jesus comparou o anúncio do evangelho com a semente que, uma vez lançada na terra, vai germinando sozinha, ou melhor, pela graça e poder de Deus. Queridas irmãs e irmãos, nunca desanimemos, continuemos a semear a palavra de Deus e confiemos no seu poder. Assim como a semente germina e cresce enquanto dormimos, a palavra de Deus, por mais difícil que nos possa parecer, irá crescer e produzir frutos naqueles que as ouvir. Precisamos entender que o mistério do crescimento do reino de Deus não é fruto apenas do trabalho, do esforço humano. Palavra anunciada é semelhante à germinação e o crescimento da semente jogada no solo. E isso é fruto da obra do Pai que nos enviou para esta missão. Façamos a nossa parte e confiemos em Deus. Deixe-o agir no seu tempo e do seu jeito. Façamos tudo o que estiver ao nosso alcance e deixemos o resto com Deus. Caríssimos, vamos semear a palavra de Deus primeiro nas nossas mentes, depois nas mentes dos nossos irmãos, e faremos isso através da leitura do Evangelho, das epístolas, das encíclicas, cartas papais e etc. Infelizmente, a semente do reino de Deus incomoda muitos que preferem viver sem limites, aborrece a muitos que escolheram um atalho achando que chegariam mais rápido à felicidade, levando uma vida sem freios, sem regras e sem Deus. Mas eles se esquecem ou ignoram ou ainda não sabem que longe de Deus ninguém consegue ser feliz. Eles não sabem ou ignoram também que a nossa vida está dividida em duas etapas e a menor etapa é a fase terrena, sendo que a etapa maior, infinita e eterna, estará por vir e poderá ser no paraíso ou no inferno. Assim é bom lembrar que somos eternos. A palavra de Jesus é palavra de vida eterna. Jesus só falou a verdade e foi exatamente por isso que ele foi injustamente condenado. Falar a verdade, ser verdadeiro, nem sempre é uma escolha confortante. Em uma sociedade em que muitos não são verdadeiros, enganam, são espertos e outros ainda pior, nem conhecem a palavra de Jesus, portanto não a seguem. Então, nós os semeadores, seguidores de Cristo, fermentos na massa, vamos guardar e divulgar a palavra de Cristo. Vamos aceitar a nossa irmã, o nosso irmão, como eles realmente são, e em seguida, nos momentos psicológicos, nas oportunidades, ir mostrando a eles a verdade de Jesus, semeando em suas mentes a semente da vida eterna. Muitas vezes ficamos embaraçados diante da necessidade de dizer a verdade ao nosso irmão, porque tem hora que é melhor ficar calado do que magoar o nosso irmão ou nossa irmã dizendo a verdade nua e crua. Uns dizem que quem fala a verdade não merece castigo, ou pelo menos não deveria ser castigado. Porém, a realidade nos tem revelado que falar a verdade pode nos custar caro na convivência social, e que ser sincero demais, falar ao pé da letra, pode virar falta de caridade. Ser sincero não significa jogar na cara do nosso irmão os seus defeitos, principalmente em tom de ofensa. O cristão deve ser verdadeiro em tudo, no pensar, no agir, no fazer e no falar. O cristão deve testemunhar a sua fé em palavras e em atos. O cristão não pode ser um hipócrita, aquele que se mostra uma coisa diante dos demais e no seu interior ele é outra. O cristão autêntico é aquele que não se nega a testemunhar em nome da verdade, que não se nega a defender o inocente dos falsos moralistas, dos que o acusam de ter cometido um crime sem que ele o tenha feito. O verdadeiro cristão não deve se envergonhar ou temer de dizer a verdade em nome de Deus. Muitos já morreram por dizer a verdade. Muitos já morreram por enfrentar os falsos, os hipócritas e os mentirosos. Mas todos já receberam a sua recompensa no céu, com toda certeza. Infelizmente, aqueles que vivem na mentira não nos veem com bons olhos, pois sabem que somos semeadores da semente da verdade e da vida.
pois sabem que podemos denunciá-los. Porém, assim como os profetas, o autêntico cristão não tem medo de anunciar a palavra e denunciar as injustiças. O que não quer dizer que não devamos tratar com prudência, amor fraterno, paciência e tolerância os que vivem no erro e na ignorância do Evangelho. Aliás, a salvação deles depende de nós, do nosso esforço na evangelização, no exemplo e na oração. Então, tenha um bom domingo na paz do Senhor.